porque ele era um jovem, né, que vinha no vulto, né, vinha na sombra de Moisés. É interessante porque até no Novo Testamento a gente vê lá a lei de Moisés. Moisés sempre fala de Moisés. Mas nós vemos que Josué, ele vem na sombra desse grande homem. E quem, né, já substituiu alguém de muito valor, né, fica sempre aquela insegurança, aquele medo. Será que eu vou conseguir, né, ser pelo menos um pouco parecido com essa pessoa? Será, né, que eu vou ser, né, pelo menos a metade do que foi essa grande pessoa? Né? A palavra de Deus, olha, é eu quem te mandei. É eu quem te chamei. Você tem que ter força e coragem. Irmãos, é duas coisas que, para servir a Deus, nós também temos que ter. Por quê? Porque a palavra força aqui não tem a ver com o braço forte, né? Ou seja, de ganhar na briga, ganhar no grito as coisas. Mas tem a ver justamente com palavras que se entrelaçam, né? Força e coragem. Porque é uma força de atitude, ou seja, tenha atitude, né? Tenha firmeza, né? Eu acho que a palavra melhor aqui seria firmeza, né? Que tem muito a ver com a primeira palavra, convicção, fé, né? Força no propósito que eu mandei. E a palavra que ele diz, olha, não desanime, porque eu não vou desamparar você, porque eu serei contigo todos os dias da sua vida. E que nós podemos dizer que José podia chamar para junto de si o nosso Deus, que diz, eu sou, né, a sua força, né? O Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Quando Ele nos dá força, quando Ele nos capacita, quando Deus é conosco, nós podemos ter a certeza de que 1000 cairão a um lado, nós, 10.000 ao outro lado, mas nós não seremos tocados porque o Senhor é conosco. Amém. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É Ele quem nos fortalece. Quando estamos caídos, é Ele quem nos levanta. E quando Ele diz ser forte e corajoso, ou seja, se apegue a mim. A palavra força é colocada como o ato de você não achar que você pode tudo, mas você ter a certeza de que o seu Deus tudo pode, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. É o ato de você não, né, por ignorância, tentar enfrentar as pessoas pelo seu braço, pela sua força, pela sua astúcia ou inteligência, mas é o ato de correr para junto de Deus, dizendo, Senhor, o Senhor é a minha força. E a coragem é ligada justamente com a certeza de que Deus é o nosso braço forte. E é claro, nós entendemos dessa forma. Se podemos falar aqui sobre força, né, quem é o homem mais forte, né, da Bíblia? Que nós podemos olhar, força de braço mesmo. Foi colocado Sansão, né? Sempre lembramos do caso de Sansão. Mas alguns atribuíam ali a força aos seus cabelos. Mas ele morre, né? Ele morre careca, cego, mas com força. Por quê? Quem dava força a ele não eram os cabelos, mas era o Deus a quem ele era consagrado. Tanto é que quando ele está ali, sem os cabelos, né, careca e cego, no meio das festas dos filisteus, sendo motivo de chacota, nós vemos que ele pede mais uma vez força a Deus. Ele entende que Deus é quem dava força a ele. E então ele derruba aquele templo e diz que naquele dia ele matou mais pessoas do que em toda a sua vida como juiz, né, nas lutas que ele teve contra os filisteus. Por quê? Porque ele recorreu à fonte de força. Ele recorreu ao Deus forte. Aliás, esse é um dos nomes que nós damos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus forte. Ele é o nosso Deus forte, Ele é a nossa força. Se nos apegamos a Ele, irmãos, é Ele quem nos fortalece. Então, quando nós vemos Josué recebendo o estímulo de Deus por 3 vezes, força e coragem, ele diz, venha a mim, recorra a mim. Se fortaleça, né, na força, né, do seu poder, como o salmista diz. Né? Vamos recorrer à força do poder de Deus, porque é essa força quem ganha a batalha. Não são os carros, não são os cavalos, não é a espada, não é as bombas, não são as armas. É a mão do nosso Deus que dá a vitória.
nós devemos apegar a isso. Porque quando nós assumimos um compromisso com Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus dizendo: filho, vem, ser forte e corajoso. Quando Ele diz: eu tenho te dado isso, eu tenho te dado não só o trabalho, mas eu tenho dado capacidade para você executar o trabalho, né? Lutas virão, e temos falado sobre isso, né, várias vezes, que quando a pessoa está lá sem compromisso nenhum com Deus, né, você está do jeito que o diabo gosta, né? Vivendo a vida como lhe parece melhor. Mas quando você firma o seu pé dizendo: não, a partir de hoje eu quero uma vida diferente, eu quero experimentar mais de Deus, saiba que naquele momento você decretou guerra contra o inferno. Porque até então, como a gente gosta de brincar em rio, né? Ainda bem que eu não fui onde devia estar frio pra caramba aquele rio lá, né? Dá pra entrar de qualquer jeito aquele. Mas brincando em rio, se você fica lá boiando, né? Brincando lá e você se deixa levar pela correnteza, você precisa fazer força? Não. Claro que não, porque as ondas te levam, né? Você vai indo. Mas a partir do momento que você coloca o seu pé no chão, você tem que fazer força? Claro que tem, porque a correnteza vai querer continuar te levando. A mesma coisa acontece para a nossa vida. Se estamos vivendo aí, né, como se não houvesse Deus, sem compromisso, né, meio lá, meio cá, nós estamos sendo levados, né, tranquilamente, sem esforço, sem perseguição, sem luta. Está tranquilo. Mas a partir do momento em que você firma o teu pé e diz: não, eu quero ser um servo de Deus, eu quero assumir um compromisso com Deus, sabe que naquele momento você firmar o teu pé, né, vem a oposição, né, a correnteza vai querer te levar novamente. Irmãos, nós observamos isso, e é por isso que Deus fala: seja forte e corajoso, porque as lutas virão, as tempestades virão. Nós vemos que Deus não brinca conosco, nos alerta, mas Ele diz: eu sou a sua força, coragem. E por último, irmãos, nós vemos que, claro, que existe uma maneira de sermos bem-sucedidos. E a palavra sucesso hoje está, né, famosa aí no mundo dos negócios aí, né? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter sucesso na sua vida. E Deus garantiu a Josué que ele seria bem-sucedido. Garantiu a Josué que ele seria feliz, que ele cumpriria todo o propósito ali que Deus tinha dado. Mas ele diz: desde que? O quê? O que ele ia fazer para que fosse bem-sucedido? Versículo 7, depois de falar sobre força, coragem, né, ele diz: olhe, tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ser bem-sucedido está ligado a olhar para a palavra de Deus e seguir com firmeza. A força e coragem, interessante que no versículo 7 especial ele diz: olha, tenha força e coragem para seguir a Bíblia. Porque até nisso vai ter dificuldade. Até nisso vai sofrer oposição, porque para ser firme aqui, você vai ter que dizer não para muita coisa aí. Na semana que estive estudando aí, estava ali a grande questão da votação lá da PL, da 22, lá, do homossexualismo, da homofobia, né? E por providência de Deus, creio que muita gente estava orando contra isso, né? A nossa amiga lá, Marta Suplicy, né? A líder lá dos gays lá, né? Ela decidiu tirar isso lá do projeto dela e deixar de lado até algum dia. E nisso, né, teve a discussão essa semana ali, porque daí uma das mulheres lá começou a brigar lá com um deputado lá que estava contra, né, esse projeto. Mas ela já tinha tirado. Irmãos, houve muita discussão sobre isso, porque essa lei diz que nós não podemos mais falar contra o homossexualismo.